O aparecimento de alguns novos craques nórdicos como o Odegaard, o Haaland e o Gyökeres fez a gente pensar, e se a gente fosse fazer uma seleção dos nórdicos? Um 11 formado apenas pelos vikings daquelas terras lá de cima, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. Quem que entraria, né? Vamos fazer essa brincadeira aqui e montar nosso time titular. Considerando então apenas craques históricos, tranquilo, nosso paredão no gol não teria como ser outro. Peter Schmeichel, o goleiro que mais defendeu a seleção dinamarquesa na história. Ele é ídolo do Manchester United e considerado por muitos o maior goleiro da história da Premier League. Em 8 temporadas por lá, ele teve 13 títulos conquistados pelo United. Foi o goleiro da tríplice coroa e ainda meteu um gol de bicicleta torta que foi anulado. Dos 252 jogos com o Manchester United na Premier League, o goleirão Peter Schmeichel não sofreu gol em 112 deles. É uma loucura e inclusive várias organizações costumam colocar o Peter Schmeichel ali pelo menos entre os 10, às vezes entre os 6, 5 maiores goleiros da história. E com a seleção dinamarquesa ele também deixou o seu legado, é óbvio. O goleiro foi peça fundamental na conquista da Eurocopa de 92, quando fez aquela catimba monstra pegando todos os recuos possíveis com a mão e foi eleito o melhor jogador dinamarquês em 3 anos diferentes. Na lateral direita desse time dos Vikings chega um camarada que talvez você não conheça e esse vídeo vai ser bem bacana porque como a gente tá falando de jogadores históricos, vão ter alguns que provavelmente você nunca ouviu falar ou que você conhece pouco. É o sueco Roland Nilsson, que não teve uma carreira tão famosa quanto o Schmeichel, mas foi campeão em clubes underdog. Então ele não passou ali em grandes equipes do cenário mundial e fora do seu país, acabou tendo 2 experiências, ambas na Inglaterra, no Coventry City e no Sheffield Wednesday. Mas como é que esse cara então veio parar nessa seleção aqui? Eu explico. Ele tem algumas conquistas muito importantes na carreira. Nas Corujas de Sheffield, o Nilsson foi titular no último grande título do clube, a Copa da Liga de 91 contra o Manchester United, no início ainda da era Sir Alex Ferguson. Ele foi importante por um bom tempo lá, a ponto de acontecer um negócio bem curioso e bem legal, ó. Mandaram fazer uma pintura do Sheffield Wednesday, que eles chamaram de Dream Scene, como se fosse assim a cena dos sonhos, né? Montando ali como se fosse assim, uma pintura representando os maiores elementos dos 150 anos de clube. E o único estrangeiro lá era esse lateral direito, o Nilsson. Mas sem dúvidas o maior troféu da carreira dele foi com o Gotemburgo da Suécia. Considerado uma lenda por lá, ele viveu uma temporada mágica em 1986-87, quando levou um doblete para casa, o título da Liga Sueca e da Liga Europa. Não é pouca coisa e esse título vai aparecer mais uma vez nesse vídeo para você ver a importância dele. Já com a seleção sueca, o Nilsson também construiu seu legado. Foram mais de 100 partidas disputadas, 2 Eurocopas no currículo e jogou ainda 2 Copas do Mundo, incluindo um 3º lugar na Copa de 94. Eles caíram nas semifinais justamente para quem? Pro Brasa, e você pode ver o Nilsson aí chegando atrasado na marcação do gol do Romário de cabeça. A gente usa esse clichêzão de falar de nórdicos lá e chamar tudo de viking, né? Então se fosse pra dizer que esses 11 titulares aqui são os 11 guerreiros máximos, talvez o cara que fica na linha de frente ali, batendo a espada no escudo aqui, ó, pá, 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 e chamando as tropas, seria o zagueiro Sami Hyypiä. Ele que é um dos maiores nomes da história do futebol finlandês, eleito por 10 vezes o jogador finlandês do ano. Era um zagueiro de 1,95 m que fez a maior parte da sua carreira na Inglaterra, se tornando uma lenda do Liverpool e um dos melhores zagueiros dos Reds no século. Ao todo foram 10 anos lá em Anfield, numa jornada também artilheira, já que ele tem 35 gols pelos Reds. Com o Liverpool ele ganhou quase tudo, ficou faltando a Premier League, mas foram 10 troféus, incluindo a glória máxima de 2005 contra o Milan, naquela final maluca de Champions que ficou eternizada como o Milagre de Istambul. Na campanha daquele título, o Hyypiä jogou todos os minutos. Com a camisa da Finlândia, ele caiu naquela de jogar numa seleção fraca é complicado, então nunca chamou muita atenção, porque enquanto o Hyypiä estava na seleção, a Finlândia não participou de nenhuma Copa e nenhuma Eurocopa, então, mas mesmo assim é o 4º jogador com mais partidas pela Finlândia, então tem que respeitar. Como parceiro do Hyypiä na zaga, um cara que a maior parte de vocês não vai conhecer,
mas talvez alguns conheçam por causa de um caso específico que é maravilhoso. Eu tô falando do Patrick Anderson. Ele chamou muita atenção na Alemanha pelo Borussia Mönchengladbach, onde passou 6 temporadas e fez parte do último time que ganhou algo relevante no clube, a Copa da Alemanha de 95, sendo também um dos que mais atuou pelos potros. As boas atuações despertaram o interesse de quem? Quem que tá de olho sempre nos talentos da Bundesliga? O Bayern de Munique. Lá ele brincou de colecionar títulos, inclusive fazendo parte daquela temporada 2000-2001, onde os caras vencem a Bundesliga e também a Champions. E é justamente nessa Bundesliga em 2001 que ele participa de um momento absolutamente histórico no futebol europeu. O Bayern estava perdendo o título pro Schalke 04 até o último segundo, último lance do último jogo da Bundesliga. Foi quando teve um tiro livre indireto dentro da área. E aí foi esse zagueiro, o Patrick Anderson, o responsável por soltar a bucha. Ele jamais tinha feito um gol pelo Bayern antes. E foi ali naquele momento decisivo, literalmente o último momento da Bundesliga, que ele marcou esse gol e deu aquele título pro Bayern de Munique. Olhando pra carreira do Anderson com a Suécia, a gente pode dizer que ele também teve bons momentos, né? Fez parte do time que foi terceiro lugar na Copa de 94 e disputou 2 Eurocopas. É bem possível que num futuro próximo, se a gente for fazer uma atualização desse vídeo, digamos, a gente bote um cara como Christensen, de repente, no lugar do Patrick Anderson. Veremos, lembrando que estamos focando aqui em craques que já se aposentaram, beleza? E a gente fecha a defesa com mais um cara, que é um pouco desconhecido, mas que tem uma história muito boa e vitoriosa. É o Jan Heinze. Ele é um dinamarquês que brincou na lateral esquerda do nosso querido PSV por 12 anos. De 82 a 94, foi pra Alemanha e depois voltou ao PSV para jogar mais 4 temporadas e encerrar a carreira em 2003. Já na beiradinha ali pra fazer 40 anos de idade, então a longevidade da carreira, hein? O casamento do Heinze com o PSV foi coisa de filme, já que ele fez parte da fase mais vitoriosa da história do clube. Foram 17 títulos, cara, sendo 9 campeonatos nacionais, o que tornam ele o maior vencedor da Eredivisie na história, empatado só com um tal de Johan Cruyff. E claro que o momento mais especial da jornada dele foi na temporada 87-88, porque você tá lembrado que foi nessa época aí que o PSV, acredite se quiser, ganhou a tríplice coroa, inclusive o título da Champions, primeiro e único até hoje, e provavelmente vai continuar assim por algumas décadas, eu diria, no mínimo, né? Com a camisa da Dinamarca, o Heinze teve outros bons momentos, jogando 2 Copas do Mundo, 2 Eurocopas, mas ele não estava naquela Euro de 92 que a Dinamarca ganhou. Aí você se pergunta, ué, como? Acontece que ele teve problemas de relacionamento com o técnico da época e aí ficou de fora da Euro. E não foi o único, tá? A gente chega agora pra escalar a meiuca desse nosso time dos nórdicos e já vem aí com a tradição de família, botando 2 camaradas que são irmãos ao mesmo tempo. Primeiro a gente escala o meia mais famoso da história da Dinamarca e possivelmente o craque desse time aqui. Tô falando de Michael Laudrup, que fez carreira por grandes clubes da Europa como Juventus, Barcelona e Real Madrid. Foi na Espanha que ele teve a melhor fase da carreira, levantando várias taças pelo Barça, incluindo a Liga dos Campeões e 4 vezes o Campeonato Espanhol, sendo eleito inclusive o jogador da temporada 2 vezes e tendo sido parte integrante daquele Dream Team, o time dos sonhos montado pelo Cruyff, de quebra sendo um dos melhores parceiros do Romário dentro de campo. E aí veio a bomba, porque você sabe que o Figo é muito famoso por ter trocado o Barça pelo Real, só que o Laudrup também fez isso aí. Em 2 temporadas jogando pelo Real Madrid, ele acabou levantando uma taça de La Liga e certa vez foi eleito ali pro melhor time de estrangeiros dos merengues. A moral dele na Espanha é tanta que ele é um dos poucos jogadores na história admirados tanto pelos torcedores do Barcelona quanto pelos do Real Madrid. Ele é considerado um ídolo em ambos os clubes, e olha que ele não ficou nem assim uma década em cada um nem nada, né? Diz a lenda que num jantar, o rei da Espanha, Juan Carlos I, comemorou a saída de Laudrup do país, para ele poder ser o único rei em solo espanhol. Quando o assunto é seleção, o Michael Laudrup também fez bonito, beleza? Ele é um dos maiores artilheiros da Dinamarca, mesmo sendo meia, disputou 2 Copas do Mundo e 3 Eurocopas, sendo campeão também da Copa das Confederações em 95, marcando gol na final contra a Argentina. Só que vale lembrar, assim como o Heinze, ele também ficou de fora da Eurocopa de 92, que a Dinamarca foi campeã, né? Pelos mesmos problemas ali de relacionamento e conflito com o técnico da época. Recentemente
Recentemente, Michael Laudrup foi eleito o melhor atleta dinamarquês da história. Ele que tinha um passe diferenciado, uma habilidade muito acima da média, e ele apareceu no canal aqui faz muito pouco tempo porque ele tinha uma característica bem específica, um movimento, um drible que ele gostava muito de fazer. E ao lado dele nessa seleção, a gente coloca o seu irmão, o Brian Laudrup. O Brian não era tão famoso quanto o Michael, mas ainda assim ganhou bastante coisa e, diferente do seu irmão, estava no elenco da Dinamarca, campeão da Eurocopa em 92. Brian conquistou 12 títulos na carreira, entre eles uma Supercopa da UEFA com o Chelsea e uma Champions com o Milan, mas ele não era titular desses times e teve uma carreira ali bastante afetada por lesões, tá? Inclusive se aposentou cedo com 31 anos. Na carreira viajante dele, o Brian Laudrup conseguiu destaque na Bundesliga, vencendo uma Supertaça da Alemanha com o Bayern de Munique e também é um dos grandes jogadores da história do Rangers, da Escócia, sendo eleito o melhor jogador da liga 2 vezes, além de fazer parte do Hall da Fama do clube, onde está escrito pelo próprio Rangers que é difícil argumentar contra a afirmação de que ele é o jogador mais talentoso que já vestiu a camisa do Rangers. Mais talentoso da história, tá? Tá escrito no próprio site do Rangers. Só que ele tá aqui muito pelo que ele fez pela seleção também, né? Titular absoluto na Eurocopa de 92, aquela que a Dinamarca venceu, além de também ter conquistado aquela Copa das Confederações com o Michael, seu irmão. Inclusive o Brian deu o passe pro segundo gol naquela final contra a Argentina. Em 92, ele chegou a ficar em sexto na Bola de Ouro. E fica a questão, no futuro, de repente, numa seleção dessa vai entrar o Eriksen? Não sabemos. O que pesa muito pros irmãos Laudrup é o fato deles terem títulos pela seleção da Dinamarca, o que, digamos que não é muito fácil de se repetir hoje em dia, né? E a gente fecha a meiuca então com o Litmanen, considerado por muitos, ou praticamente todos, né, como o melhor futebolista finlandês da história. Ele chegou a jogar uns anos no Liverpool, ganhando algumas taças pelo caminho, mas fez história mesmo com a camisa do Ajax. O Litmanen foi uma das estrelas daquele time lendário dos anos 90, com Rijkaard, Seedorf, Davids e companhia, levando na temporada 94-95 não só o campeonato holandês, mas também a Champions, naquela temporada em que eles perderam apenas um jogo somando todas as competições. Inclusive o Litmanen foi vice-artilheiro naquela edição da Orelhuda e na temporada seguinte foi artilheiro da Liga dos Campeões com 9 gols marcados, inclusive marcando gol na final perdida para a Juventus nos pênaltis. Mais um argumento a favor dele: em 1995 o Litmanen ficou em terceiro lugar na Bola de Ouro. Ao todo foram 9 temporadas em Amsterdã com 133 gols e 14 títulos, sendo um dos grandes da história do clube. Tá no museu oficial do Ajax e ainda tem essa coincidência maravilhosa que ele tem um gol que ele marcou praticamente idêntico a um golaço do Johan Cruyff. Uma ligação quase cósmica aí pelas linhas invisíveis do futebol, né? E pela Finlândia? Bom, o Litmanen é o recordista de jogos e o segundo maior artilheiro da história da Seleção. Isso mesmo com a Finlândia também, na época dele, nunca classificando para nenhum torneio grande, né? E também considerando que algumas lesões atrapalharam a carreira dele, então alguns enxergam que o Litmanen sequer conseguiu atingir o auge do seu jogo, sacou? Esse jogador era bom, tá? Se você pesquisar você vai ver. É bem subestimado, muito pouco falado pela qualidade que ele tinha. Essa seleção a gente tá montando daquele jeito, né? Ninguém marca. O meio campo tem 3 caras ofensivos. Como não continuar com essa seleção nesse ritmo, nessa pegada, botando 3 atacantes? Meu amigo, é uma brincadeira. Essa seleção não vai jogar mesmo. Se fosse jogar, ia apanhar de todo mundo, porque ninguém defende. Mas a gente abre o ataque com outra fera da Dinamarca. Aliás, Dinamarca dominou essa seleção, né? Eu tô falando do Allan Simonsen, que é uma lenda do Borussia Mönchengladbach e único jogador nórdico a ganhar a Bola de Ouro, sendo um dos melhores atacantes dos anos 70. Foram apenas 4 clubes na carreira e além de alguns títulos pelo Barcelona, ele fez parte do Mönchengladbach que nos anos 70 levou 3 Bundesligas, uma Copa da Alemanha e 2 Europa Leagues, marcando 2 gols na final de 75 e marcando o gol do título em 79, fechando essa edição como artilheiro com 9 gols. O Simonsen jogou por muitos anos no ataque que tinha o lendário Jupp Heynckes, né? Em 1977, inclusive, o Borussia Mönchengladbach com esses 2 craques aí chegou à final da Liga dos Campeões. Perdeu pro Liverpool, é verdade, mas o Gladbach meteu um gol e quem meteu o gol foi justamente o Simonsen. Gostava de meter gol numa final, hein? Tinha estrela esse cara. Inclusive com o Barcelona em 82, ele ganhou a extinta Copa dos Vencedores de Copas e, adivinha, meteu o gol na final também.
Pela Dinamarca em si, um currículo um pouco mais magrinho, né? Disputou uma Euro, uma Copa do Mundo e não venceu nada pelo país. O próximo viking da nossa seleção é um cara que era muito iluminado, o Henrik Larsson. O Larsson é o maior artilheiro da história da Liga Europa, com 40 gols marcados, e entre os principais clubes que ele jogou estão Feyenoord, Celtic, Barcelona e um período curto no Manchester United, mas é lá na Escócia que ele é chamado de Rei dos Reis. Isso porque pelo Celtic ele meteu 315 jogos, 242 gols marcados, 8 títulos conquistados em 7 temporadas. E não uma, não duas, mas 5 artilharias do campeonato escocês. Para a torcida do Celtic, o Larsson é um herói absoluto, mas ele também deixou uma marca muito marcante no Barcelona. Na final da Champions de 2006 contra o Arsenal, quando todo mundo esperava que Ronaldinho Gaúcho ou Henry fossem protagonistas, foi o sueco que apareceu e roubou a cena, entrando no segundo tempo e dando os passes para os gols de Eto'o e de Belletti. Nunca dá pra lembrar daquela conquista sem falar de Henrik Larsson, hein? Seria uma injustiça. Pela Suécia, o Larsson foi homenageado junto a outras lendas nacionais pela FIFA por ter feito mais de 100 jogos pela seleção, além de uma boa participação na Copa de 94, quando marcou um golaço contra a Bulgária na disputa do terceiro lugar. Com 37 gols em 104 jogos pela Suécia, ele tá no top 4 de maiores artilheiros. E o número 1 é quem? Justamente o seu companheiro de ataque nesta seleção. O que falar de Zlatan Ibrahimovic? Uma das figuras mais marcantes do século 21 no futebol, sem dúvida nenhuma. A carreira dele vocês conhecem bem e seria um crime deixar ele de fora aqui, né? Afinal, com toda tranquilidade, ele é um dos 2 ou 3 jogadores mais talentosos nórdicos de todos os tempos. E até hoje é o maior artilheiro do país. Na sua carreira altamente vencedora, fez quase 1000 jogos e marcou mais de 500 gols. Jogou por Barcelona, Ajax, Milan, Juventus, Inter de Milão, United, PSG, Malmo da Suécia e até se aventurou nos Estados Unidos. Com 32 títulos oficiais, ganhando liga em tudo que é lugar, sendo um dos maiores vencedores da história desse esporte. E até Puskás ele ganhou com aquele gol lendário que vai ser lembrado por 150 anos, que foi aquele gol de bike contra a Inglaterra de fora da área. O Ibra era muito diferente, ele tinha sempre um tempero a mais que falta para 99,9% dos jogadores. Ficou faltando para ele o quê? A Champions League, obviamente, e uma bola de ouro, mas aí seria um pouquinho mais difícil. E também fica o fato de que, assim como outros craques, por exemplo, Lewandowski na Polônia, sempre jogou numa seleção mais fraca, então até conseguiu participar de grandes competições. Foram 2 Copas do Mundo e 4 Eurocopas, mas sem jamais passar das quartas de final. De qualquer maneira aqui, amigos, se fosse pra escolher um viking pra me representar uma batalha aí, eu colocava o Ibra. Capaz do adversário nem querer lutar, entendeu? A gente escolheu falar de jogadores do passado pra não misturar muito as coisas, mas é evidente que num futuro muito próximo, quem é que vai entrar nessa lista aqui? Erling Haaland. Não tem como, é óbvio que ele vai entrar. Inclusive já talvez poderia entrar agora, mas vamos dar tempo ao tempo. Outro cara que vem se mostrando muito talentoso é o Gyökeres, mas ainda tem toda uma carreira para se desenvolver, vamos ficar de olho. E para comandar esse esquadrão, nada como a gente mencionar aqui de forma honrosa, um cara que nos deixou há muito pouco tempo, que é o técnico Sven-Göran Eriksson. Lembra que eu falei lá no começo daquele título de Europa League do Gotemburgo? Falei que ia aparecer de novo no vídeo? Então, foi justamente sob o comando do Eriksson que aquela equipe conseguiu o impossível. Depois de lá, ele conseguiu montar uma ótima equipe no Benfica, conquistando 5 títulos e levando as águias até uma final de Champions League em 1990. Só que o seu período de maior sucesso foi na Itália. O Eriksson treinou Sampdoria, Roma e Lazio e foi campeão com todos esses clubes. Aí tenta lembrar quando é que é o último título que você lembra aí da Roma, da Lazio, da Sampdoria, pra você ver o tamanho desse feito. E principalmente o que ele fez na Lazio foi digno de estátua, né? O Eriksson foi o cérebro por trás daquele time mágico do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 que venceu 7 títulos em 3 anos. Na temporada 99-2000 em específico, ele tirou a Lazio de 26 anos de jejum ao vencer o segundo scudetto da sua história. E não só isso, ele venceu a Supercopa da UEFA pra cima do Manchester United, que tinha acabado de ganhar a tríplice coroa naquele ano de 99. Seria ele um dos maiores treinadores europeus da história? Bom, pra responder, tem esse vídeo aqui, onde a gente já falou sobre os grandes treinadores europeus que já tiveram no futebol. Vale a pena assistir.